Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mistérios do Mundo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a teoria da evolução, um modelo filosófico e ideológico que teve um único objetivo: remover o Criador verdadeiro, o design inteligente, por uma falácia que não pode ser comprovada, experimentada nem reproduzida. O doutor Gessermont, especialista em genética de micro-organismos e diretor da Escola Internacional de Genética Geral e professor da Universidade de Perugia, professor também de paleontologia da Universidade de Siena, no livro Darwin, Crítica ao Evolucionismo, diz: ora, se a evolução fosse uma realidade, o surgimento desta vasta gama de espécies do Cambriano deveria imprescindivelmente estar precedida de uma série de formas de transição entre os seres unicelulares do pré-cambriano e os invertebrados do Cambriano. Nunca foi encontrado nada no registro fóssil. Esse é, aliás, um ponto que nenhum evolucionista ignora. Outro fato é que os organismos sempre permanecem os mesmos, desde quando surgem até a sua extinção, e quando muito apresentam variações dentro de sua própria espécie. Ainda que um animal apresentasse características de dois grupos diferentes, não poderiam ser tratados como um elo real enquanto os demais estágios intermediários não fossem descobertos. Um professor de biologia da USP também diz: nunca foi demonstrado que a vida de qualquer tipo pode emergir a partir de compostos químicos inanimados. Os cientistas ainda nem desenvolveram um modelo teórico de como isso poderia ser feito. A vida não pode se desenvolver exceto na forma de uma célula viva, a menor unidade orgânica autossustentável e de uma reprodução possível. Os primeiros evolucionistas, incluindo o próprio Charles Darwin, consideravam a célula como uma estrutura bem simples, em vez de um minúsculo dispositivo com um mecanismo protoplásmico. Isso permitiu que eles empregassem o conceito de vida, que podia ser explicado em termos mecânicos bem primitivos. Logicamente, uma explicação evolucionária é muito mais fácil de defender se os componentes fundamentais da vida não são definidos de uma forma trivial. Os avanços científicos nos últimos 100 anos confirmaram que a célula é milhões de vezes mais complexa do que um simples mecanismo que Darwin e seus contemporâneos imaginaram. Sabemos agora que até mesmo a célula mais primitiva pode conter dezenas de tipos de organelos que se movem de um lado para o outro, de uma maneira altamente estruturada, realizando uma variedade de funções intrincadas. A célula é realmente uma indústria química imensamente complexa, com centenas de processos discretos ocorrendo ao mesmo tempo. Entre seus muitos componentes altamente sofisticados estão o DNA, o RNA, o citoplasma, ribossomos, enzimas, mitocôndria, proteínas, cílios de locomoção e um complexo sistema de membranas citoplásmicas, bolsas e vesículas. Além disso, sabe-se que a mitocôndria possui seu próprio DNA e RNA, que é completamente diferente do DNA e RNA encontrados em outras partes das células. Como elas são autorreplicantes, são produzidas somente por uma geração anterior à mitocôndria. O núcleo da própria célula não pode produzi-las. Assim, para funcionar corretamente, uma célula precisa conter um organelo produtor de energia, que não pode sobreviver fora da célula, e que a própria célula não pode produzir. Acreditar que algo tão complexo possa ter surgido aleatoriamente é desonestidade extrema. Apesar de amplas evidências da face do evolucionismo, a mídia também noticiou intensamente que a Igreja Católica já teria aceitado oficialmente o evolucionismo. É o que foi publicado, por exemplo, num site de notícias organizado por jesuítas. Aí se lê que a adoção do darwinismo pela Igreja foi celebrada pelo Monsenhor Gianfranco Ravasi, ministro da Cultura do Vaticano. Segundo o texto dessa notícia, e o de muitas outras semelhantes encontradas em outras mídias, o arcebispo Ravasi teria revelado que a teoria da evolução é totalmente compatível com a Bíblia. O arcebispo emérito de Maceió, Dom
Edivaldo Amaral, em apoio à reportagem citada na revista Veja, declara a mesma: eu sou evolucionista, mas creio firmemente que antes de todas as explosões da matéria, antes do Big Bang, que não sei como que calendário os cientistas fixam em bilhões de anos atrás. Antes de tudo, no próprio princípio, existe o ser infinitamente poderoso, infinitamente sábio e infinitamente santo, que nós cristãos chamamos de Deus, autor do universo. Então o bispo aí de Maceió dizendo que ele é evolucionista. Apesar de vários especialistas estarem mostrando a farsa desse modelo filosófico e ideológico. Portanto, gente, acorde. Estaremos sempre juntos aqui em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. Um abraço, pessoal. Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Mistérios do Mundo.